Oi pessoal, estou aqui para uma revisão de língua portuguesa destinada aos alunos do 8º ano. Então, quais são os conteúdos que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre frase, oração em período, transitividade verbal e predicado. Então, por enquanto, esses três assuntos. Então, vamos começar. Primeiramente, nós temos que ter noção de frase, certo? Porque nós vamos trabalhar com predicado, então é ideal que o aluno tenha essa noção de frase e oração em período. Então, primeiramente, a frase é o enunciado linguístico que vai nos passar algum tipo de informação. No caso, a frase ela pode ser chamada de frase nominal ou frase verbal. A frase nominal é aquela que não possui verbo e a frase verbal é aquela que possui verbo. A oração também ela pode ser nomeada como frase verbal, porque também é uma frase que possui verbo. E período é o quê? É quando a gente faz a contagem do número de orações que é um trecho, um texto, ele vai possuir. Então, período é quando a gente trabalha com a questão de mais orações, todas juntas, né? E quando a gente começa a contar esse número de orações, nós estamos praticamente contando o quê? Os períodos, certo? Esse é o ponto inicial, frase, oração e período. Já no caso da transitividade verbal, nós vamos ver o quê? A questão do transitivo direto, o transitivo indireto, o verbo intransitivo e o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que ele também pode ser chamado de bitransitivo. Então, o que você precisa saber? O aluno, quando vai estudar transitividade verbal, ele precisa ter noção de uma outra classe gramatical, além do verbo, que é qual? A preposição. Então, vamos lá. O verbo transitivo direto é aquele tipo de verbo que ele precisa de complemento, ele não precisa de ligamento. Como, por exemplo, eu peguei a caneta. Observe que o verbo peguei, ele exige um complemento, como no caso pegou, mas pegou o quê? A caneta. Então, veja que esse verbo pegar, ele é um verbo transitivo direto, precisa, nesse contexto, ele precisa de um complemento para ter o seu significado completo. Já no caso do verbo transitivo indireto, é aquele verbo que ele também vai precisar de complemento, porém ele necessita também de uma preposição, como por exemplo, eu preciso, certo, mas preciso de quê? Eu preciso de ajuda. Então observe que o verbo transitivo indireto é aquele verbo que precisa de preposição para se ligar ao seu complemento, para aí sim ele ter o seu sentido completo, absoluto. Já o verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa obrigatoriamente, ele não precisa dessa obrigatoriedade de quê? De complemento, como por exemplo, o avião decolou. Decolou, acabou. Minha bisavó faleceu, faleceu, acabou. Então veja que esses verbos que eu estou utilizando para vocês como verbos intransitivos, eles não necessitam de complemento obrigatório, certo? Porque eles por si sós eles já fazem o quê? Eles já têm os seus sentidos completos. Então isso nós chamamos de verbos intransitivos. Já os verbos transitivos direto e indireto ao mesmo tempo, o que isso quer dizer? Que ele tem um objeto, ele tem um complemento que não tem preposição e um complemento que tem preposição. Exemplo, eu entreguei ao professor o livro. Então, eu entreguei ao professor. Perceba que esse ao professor é o complemento do verbo entregar, não é? Então, precisou de uma preposição? Precisou do ao. Então, nesse caso aí, ao professor, nós temos o quê? Um termo que está complementando o verbo entreguei através de uma preposição. Eu entreguei ao professor. Certo, mas o que você entregou ao professor? Eu entreguei o livro. Então, observe que o livro já é o quê? Ele já é o complemento do verbo, mas sem o uso da preposição. No caso, o, ele é um artigo. Então, esse verbo entregar nesse contexto, nessa oração, especificamente, ele vai ser o que? Um verbo transitivo direto e indireto. Então, tenha cuidado com esse aspecto da transitividade verbal. Fiquem atentos sobre essa questão de que de preposições, não esquecendo que eu sempre gosto de deixar claro nos vídeos. Isso aqui se trata de uma revisão que já foi comentada em outros vídeos. Então, isso aqui é basicamente para relembrar os alunos os temas, os conteúdos que vão estar contidos na prova parcial. Então, eu indico que vocês revejam alguns vídeos, anotem, façam anotações dos aspectos que vocês julguem essenciais daqueles conteúdos, ou destes conteúdos que eu estou falando para vocês. E os predicados, que são o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Então, esses predicados, eles são o quê? São aqueles que nós temos que trabalhar também com a questão do verbo, certo?
Predicado verbal é aquele tipo de verbo que ele é o que? Um verbo de ação, certo? Ele também pode ser chamado de verbo nocional ou verbo significativo. São aqueles verbos que nos passam que ideias de ação, certo? Como, por exemplo, no caso, o peguei mesmo, né? Eu peguei a caneta. Veja que, no caso, o pegar, ele é uma ação que está sendo feita. Então, nós temos o quê? Quando a gente tira o sujeito, nós temos o quê? Os predicados. Então, observem que esses predicados, no caso, o peguei, né? Ele está dentro do predicado, esse termo chamado predicado, ele indica o quê? Uma ação. Então, nós iremos classificar esse predicado como um predicado verbal. E o predicado nominal seria quando a gente tem a presença de quê? De um verbo de ligação. Normalmente são aqueles verbos que indicam estado ou mudança de estado. Então, no caso, por exemplo, de a criança está feliz. Então, observe que o estar, ele é o quê? Ele é um verbo de ligação, certo? O que está acontecendo aí? Como nós podemos analisar quando a criança está feliz? Esse feliz, ele é o que? Ele é um predicativo do sujeito. Por qual motivo? Porque ele está dando qualidade ao sujeito, mas existe ali um verbo de ligação. É o verbo de ligação que está ligando o sujeito ao seu predicativo, ou seja, ao termo que dá uma qualidade ao sujeito. Então, o predicativo do sujeito é aquele termo que vai dar qualidade ao sujeito, só que ele vai aparecer nessa circunstância em que sendo ligado por um verbo de ligação. Então, nesse caso, nós temos o quê? A criança está feliz, a criança, sujeito simples, o que restou foi o predicado, está feliz. Então, observe que o verbo ele é um verbo de ligação, então nós temos o quê? Um predicado nominal. E o feliz é o quê? É o termo que está dando qualidade ao sujeito. Então, esse termo feliz, ele pode ser chamado de predicativo do sujeito. Não confundam, predicado é uma coisa e predicativo do sujeito é uma outra coisa, certo? E o predicado verbo nominal é a junção do predicado verbal com o nominal. Estudem esses detalhes, revejam os vídeos, certo? Então, pessoal, eu fico por aqui, estudem, certo? E até mais.